A prisão de Jair Bolsonaro mudou o tabuleiro político para as eleições de 2026. A extrema-direita perdeu seu maior nome e viu o clã familiar afundar na tentativa de salvar o pai da cadeia. A rotina de decisões, reações e narrativas teve que ser refeita. Com Bolsonaro preso e fora do jogo eleitoral, as forças do extremismo se mexem em todas as frentes. Parlamentares como Sóstenes Cavalcante, Paulo Bilinski e Bia Kicis brigam por espaço. Governadores como Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas testam o protagonismo. E a base militante procura um novo centro de gravidade. O impacto imediato é grande. O campo extremista ainda não tem um sucessor natural para dar os votos e levar adiante um discurso de ataques às minorias e desmonte do Estado. Isso abre disputas internas, reorganiza redes de influência e gera busca por um novo rumo. A prisão de Bolsonaro é um marco que obriga a uma reconfiguração sem precedentes de um campo que se sustenta no ódio e no personalismo. Quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o Contexto Análise, aqui mais Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento, se bem que nessa semana a gente está um pouco monotemático. Eu vou conversar hoje com um cientista político, também analista de relações internacionais, pesquisador da USP, Pedro Costa Júnior. Professor, bem-vindo, é um prazer falar contigo mais uma vez. Sempre uma satisfação revê-la, estar aqui com a nossa querida audiência do CL. Uma satisfação também, Pedro. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta bastante direta a respeito do Jair Bolsonaro. O trânsito em julgado da trama golpista agrava o cenário de isolamento do Jair Bolsonaro? Aliás, você acha, professor, que o Bolsonaro está isolado? Sem dúvida nenhuma, vou responder diretamente também. Ele está isolado. E isso é visto, Gabi, nós temos que olhar com calma, isso é visto pela própria direita brasileira como uma notícia boa e uma notícia ruim. Ela não é necessariamente uma notícia ruim, como parece à primeira vista. Ela, óbvio, soa como uma notícia ruim porque é o principal líder da extrema-direita, é o maior líder popular da extrema-direita brasileira, que se encontra nesse momento isolado. Mas os setores da chamada direita conservadora mais moderada enxergam em Bolsonaro não a solução, enxergam em Bolsonaro um problema. Bolsonaro, quando foi presidente, quando foi eleito, ele não só era um candidato que se colocava como um outsider, mas ele se mostrou incontrolável. Tão incontrolável que tentou dar um golpe de Estado, aliás, como toda a biografia dele. Ele começa tentando explodir quartéis do Exército. É um sujeito incontrolável. Isso não é bom para, digamos, o sistema, para a organicidade daqueles que são, como diria o Raimundo Fauro, os donos do poder. Então, o Bolsonaro quer uma solução no começo, tanto que foi apoiado pela Faria Lima, foi apoiado pelo agro, pelos setores mais poderosos e conservadores do Brasil, depois se tornou, não mais uma solução, se tornou um problema. Então, a possibilidade de superar Bolsonaro, tendo o recall eleitoral dele, é um novo cenário que já vinha se descortinando, que é uma boa notícia para esses setores dominantes. E é com esse cenário que eles vão trabalhar daqui para frente. E pensando aqui, para não perder de vista as demais prisões também desse núcleo crucial, e acho que isso tem um peso também para esse espectro político, Pedro, como que você enxerga nessa equação os militares de alta patente que foram presos e que devem perder a patente depois também de tramitar essa questão no STM, se isso também tem um peso, se é algo que dá um recado muito importante, já que a gente não tinha uma transição adequada. Até o Carlos Fico citou muito essa expressão que o Carlos Fico, historiador, sempre usou, que é de transição inconclusa, da ditadura para um processo democrático, né? Porque nunca tivemos uma consequência para os militares que torturaram, que assassinaram durante esse período.
A história é implacável, Gabi. E essa pergunta é muito importante, porque o que nós estamos assistindo agora, em pleno 2025, é um desdobramento daquilo que não foi feito depois da superação do golpe de 64. Exatamente o não julgamento dos setores criminosos, ditadores, dos militares que golpearam o Brasil, que torturaram, que mataram e que vilipendiaram o Brasil. Diferente de outros países, diferente inclusive dos nossos países irmãos aqui, os nossos irmãos da América Latina, como por exemplo a Argentina, que fez isso em 1985. Colocou os principais golpistas, ex-presidentes militares, inclusive, no banco dos réus. Muitos aqui vão se lembrar, né, do filme 1985, com Ricardo Darín, Nunca Mais. A última frase dele no tribunal, do personagem que ele interpreta ali na figura de promotor contra os golpistas na Argentina. E a anistia no Brasil, como foi feita, uma anistia em que os anistiados militares do golpe foram anistiados sem julgamento, quer dizer, isso já é um oxímoro, né? Já é uma contradição em termos. Como é que você pode anistiar alguém que sequer foi julgado e, portanto, condenado? No caso dos militares golpistas, a anistia veio sem qualquer julgamento e sem qualquer criminalização. Quer dizer, que anistia é essa? E a história voltou, a história continuou, e ela volta para fazer as suas cobranças. Ela volta para fazer aquilo que não foi feito lá atrás. E isso é muito importante, esse é o grande peso. Né? Ter pessoas como o general Heleno, né, que inclusive é uma dessas personagens lá de 64, ou Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente agora na reeleição do Bolsonaro e que teve todo esse papel, tanto no governo bolsonarista, no papel dos militares no governo bolsonarista, como na trama golpista, digamos, um desdobramento final daquilo que não foi feito pós-64, não foi feito em 79, quando veio essa anistia geral e restrita, e não foi feito pós-democratização no Brasil, que é quando isso deveria ter sido feito de fato e de efeito, mas está acontecendo agora. Isso é muito importante, professor, e acho que entra nessa equação de como a anistia está voltando, claro, como você coloca muito bem aqui, voltando nesse, vamos dizer assim, nesse espaço, nesse grupo que ainda apoia o grupo mais próximo, vamos dizer assim, o núcleo duro do bolsonarismo, com o Flávio Bolsonaro, o próprio clã Bolsonaro e alguns personagens políticos também tentando ressuscitar essa pauta que já morreu tantas vezes no Congresso, que é a da anistia. O PL se reuniu logo depois da prisão preventiva do Bolsonaro para fazer uma reunião e discutir estratégias políticas, né? E na declaração pública me chamou até a atenção que quem falou com os jornalistas foi o Flávio Bolsonaro, não o Valdemar Costa Neto, à frente da presidência do partido, né? Muita gente estranhou isso também. Mas eles voltaram a falar em anistia ampla, geral e restrita. É uma espécie de último suspiro. Como é que você avalia, como é que isso também mede o apoio político do Bolsonaro depois da prisão, não só depois da prisão preventiva, mas depois do trânsito em julgado, né? Veja, Gabi, isso é um ponto interessante, porque como você disse, é um último suspiro, é uma pá de cal. Né? Isso não vai levar em nada, porque a pauta da anistia, ela foi derrotada não no Congresso, ela foi derrotada nas ruas. Quando ela estava prestes ou enfim, estava sendo debatida no Congresso, a população saiu para as ruas, a população disse não à lei da anistia. Todas as pesquisas mostram isso. O Congresso sentiu. O Congresso sabe que passar a lei da anistia significa um grande peso, um grande desgaste político para eles, congressistas, para o próprio Congresso, em um ano eleitoral, que é o ano que vem. Então, e o próprio bolsonarismo, né, ali, ou a própria direita, para ser mais específico, se divide entre a questão hoje da anistia, que, digamos, os bolsonaristas mais fiéis, mais radicais, continuam pleiteando isso, e a questão da dosimetria, que é a dosagem das penas, é rever a dosagem das penas. E, claro, tem sempre a ideia do acordão. Né? Você ventila acordos de que o Bolsonaro vá para uma prisão domiciliar e que ele nunca mais seja elegível a nada. Enfim, o acordão, ele sempre trama, né? Quer dizer, a MDBização do Brasil. Né? Ela está sempre ali tramando as suas caras. Mas o ponto decisivo é que o Bolsonaro está isolado. Ele está isolado não só porque ele perdeu, não só porque ele foi derrotado,
mas porque ele é um problema para a própria direita, para essa própria direita que já viu ele como um problema lá atrás. O Bolsonaro foi o único presidente da história da redemocratização brasileira a perder uma reeleição. O Bolsonaro ele tem um peso, uma rejeição política muito forte. Então, a estratégia da direita é prosseguir, né, depois da avenida que o Bolsonaro venceu, sem a rejeição que o próprio Bolsonaro tem. Então, ele acaba muito isolado, esse projeto de anistia não vai para frente, porque, no fundo, isso vai ser um peso político contra os próprios interesses dessa direita e dessa elite dominante, que tem outros planos. E nesses planos, Jair Messias Bolsonaro não está. E ele está isolado nesse sentido e também está isolado por aqueles que, num momento de ilusão, poderiam pensar que ele seria apoiado internacionalmente. Poderia ser apoiado por Donald Trump, poderia ser apoiado pela Casa Branca. Claro que a Casa Branca, claro que o governo Trump, claro que o Departamento de Estado, o Deep State, tem interesses no Brasil e tem interesses em ter um governo aliado. Mas se é Jair Messias Bolsonaro ou outra figura, isso é um mero detalhe para eles. O importante é que seja um governo alinhado. Nesse sentido, o Bolsonaro, nesse momento, ele está derrotado. Isso é muito bom, até olhando para esse espectro da direita e de como o Bolsonaro se comportou. Eu queria trazer um elemento aqui dessa prisão, que são as versões do Bolsonaro, e a última especificamente. Primeiro ele falou que bateu a tornozeleira na escada, depois que era uma curiosidade, por fim disse que era um surto, uma alucinação acompanhada de paranoia. Então, ele sempre se apresentou, o Bolsonaro, como uma figura ligada à virilidade, ainda que nas falas, né, no comportamento dele, aliás, muito calcado no machismo também, mas sempre se colocando apto a concorrer às eleições, ainda que afastado do jogo político pela inelegibilidade, agora muito mais, porque ficaria até por mais tempo pela decisão, né? Ficará, aliás. E ele agora se coloca num papel de não ter condições de saúde, não só de saúde física, pelas condições, enfim, das cirurgias que ele já fez, mas agora de saúde também mental, de exercer um papel de liderança política nessas condições. Então, ainda que seja dentro da prisão domiciliar, se o Bolsonaro se mantivesse na prisão domiciliar, ele poderia receber lideranças políticas, e acho que isso tem um peso também, né, Pedro? À medida que agora ele se coloca em um lugar de vítima. Como é que isso também recai para os apoiadores, para o bolsonarismo, para esse núcleo duro? E também, aí eu acho que tem que olhar para a direita também. Eu até peço desculpas por me alongar aqui, mas acho que é interessante esse dado que saiu na Quest, mostrando que a direita não bolsonarista corresponde a 22% de todo o eleitorado nacional. A bolsonarista é 13%. Então tem uma parcela importante para ser explorada nesse campo político, né? É isso, sem dúvida, né? Quer dizer, o Bolsonaro, a figura de Jair Messias Bolsonaro, essa está derrotada, essa está fora do baralho, né? É uma carta fora do jogo. No entanto, né, a direita e mesmo o bolsonarismo, obviamente, não estão derrotados, né? São um movimento de massas. É um movimento de massas, é um movimento que abriu uma brecha na história do Brasil e que tem uma engrenagem própria, que tem uma força própria e que tem, enfim, a sua própria competitividade eleitoral e, mais do que isso, de formação mesmo de uma força política atuante na sociedade, que funciona. O bolsonarismo funciona como um partido digital, ele forma cabeças, né, mentes e corações ao redor do Brasil todo. Então, nesse sentido, agora, o Bolsonaro, especificamente, né, o papel dele vai ser o papel de apontar o sucessor. Porque aí tem um espólio. O espólio é dele ainda. Para onde ele apontar, né, desculpa aqui, né, mas a manada vai atrás, a boiada vai atrás. Ele vai indicar para onde eles vão. Então, nesse momento, né, o núcleo dele, o núcleo da direita, tem uma divisão. Tem uma divisão onde, digamos, essa direita tradicional, essa direita que eu estou chamando aqui dos chamados donos do poder, que envolve o capital financeiro, que envolve a Faria Lima, que envolve o agro, que envolve os setores conservadores que, de certa maneira, controlam o grande capital no Brasil. Essa direita já tem um candidato. O candidato deles é o governador de São Paulo, é o Tarcísio de Freitas.
Embora ele possa negar que é candidato, ele fala como candidato, ele age como candidato, ele se porta como candidato, ele faz campanha como candidato presidencial. E ele é o escolhido. Não? No entanto, os bolsonaristas mais radicais o veem como um candidato do sistema, que de fato ele é. O que faz o Tarcísio ainda mais perigoso do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ao agir como um candidato fora do sistema, incontrolável, né? Mesmo quando um presidente fora do sistema, incontrolável, errático, ele não conseguia cumprir bem as funções que os grandes donos do capital designavam para ele. O Tarcísio não. O Tarcísio tem mostrado isso em São Paulo. A maneira como ele privatiza, a maneira como ele prende, a maneira como a polícia dele mata. Ele tem mostrado uma eficiência. É um sujeito que sabe jogar esse jogo, é um sujeito que é do sistema. Mas os bolsonaristas radicais, que você se refere nessa pesquisa Quest, eles já identificam ele como um não bolsonarista original. E o bolsonarismo se forjou nessa maneira. Então, há uma disputa que nós vamos ver aí nessa sucessão entre o núcleo mais duro, que é representado pela família Bolsonaro, pelos filhos de Bolsonaro, pela Michele Bolsonaro, que vão travando as disputas, e esse núcleo que já vê Tarcísio, né, os líderes partidários, Kassab, o líder do Valdemar Costa Neto, que vão enxergando no Tarcísio essa figura, que é o sucessor. Né? E aí tem um terceiro plano, que é o plano que une essa divisão, que une essas duas vias. Que plano seria esse, Gabi? O plano seria lançar Tarcísio candidato com um vice Bolsonaro. Ou Michele Bolsonaro, esse seria o melhor dos cenários para eles, seria o cenário ideal, ou Flávio Bolsonaro, né? O que não seria aceito de maneira alguma por Eduardo Bolsonaro, que é um dos, digamos, os grande mentor e articulador nesse momento desse bolsonarismo mais radical. Então nós vamos ver nesse momento, para fechar essa resposta, sem me alongar muito, nós vamos ver uma batalha pelos espojos, né, do Bolsonaro, mas em algum momento ele vai indicar o seu sucessor. E essa sucessão, isso ainda conta muito. E nós temos que ver se ele vai fechar com o bolsonarismo radical ou se ele vai abrir mais e tentar compor os dois. Eu acho, professor, que já que você citou o Tarcísio, que vale a pena aqui trazer alguns elementos que me chamaram a atenção, porque o Tarcísio, ele fica com o pé nas duas canoas, mas ultimamente, nas últimas semanas, ele está se colocando mais nesse lugar da liderança de presidenciável. Ele tem, por exemplo, frequentado os eventos na Faria Lima e fazendo acenos bastante claros de que quer ocupar esse lugar. Tem também uma declaração mais recente do Tarcísio depois da prisão do Bolsonaro, dizendo que o campo da direita vai se organizar e definir o candidato até março. Então, isso vai se colocar muito claramente no papel de liderança desse campo político. E também, só que para lembrar de uma declaração específica, em uma dessas declarações que ele deu em eventos na Faria Lima, ele disse que tem que demitir o CEO do Brasil, se colocando também já nesse papel de liderança política. Aliás, eu acho que essas agendas que a direita assume na ausência do Bolsonaro, ocupando esses espaços, também são interessantes de se observar, que é o campo da segurança pública, é também esse campo do empresariado, e vamos dizer assim, da privatização, que é algo que o Tarcísio assume em mais de uma frente, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque o que já apareceu também sobre o Tarcísio em reportagem da Fórum, que ele quer desvincular a imagem dele do bolsonarismo. Então, é um presidenciável possível e que mesmo antes da prisão preventiva já estava se desvinculando do Bolsonaro. Só que ele quer os votos do bolsonarismo também, né? Esse é o nó, né, Gabi? Como desvincular do bolsonarismo e manter os votos do bolsonarismo. Esse é o nó que ele vai ter que enfrentar. Então, por exemplo, ao ter, suponhamos, numa chapa, Michele Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro como vice, ele não conseguiria desvincular isso. Mas, ao mesmo tempo, ele garantiria os votos dos bolsonaristas mais radicais.
Esse é um problema que eles vão ter que enfrentar, né? Agora, um outro problema também muito grande que o Tarcísio vai ter que enfrentar, porque se o Tarcísio for para a reeleição, digamos, ele tem a máquina na mão, ele tem uma estrutura consolidada, o estado de São Paulo, sobretudo o interior, é muito conservador, podemos dizer que ele tem uma eleição relativamente garantida. Se ele for disputar a presidência, as chances dele diminuem bastante, porque aí ele vai disputar contra o candidato eleito e contra a máquina. E ele não está disputando contra qualquer candidato, ele está disputando contra o candidato que já foi eleito 3 vezes, o único candidato eleito 3 vezes presidente da República no país, e que já elegeu 2 vezes uma sucessora. Então, o Tarcísio vai enfrentar isso, e vai enfrentar o presidente Lula também, ou o Tarcísio, ou quem for, ou algum dos Bolsonaros, do clã Bolsonaro, o presidente Lula, que reage bem nas pesquisas, desde que Trump veio para cima no tarifaço, né? A manchete do New York Times, uma manchete do New York Times dessa semana, segunda-feira, se eu não me engano, foi: Trump desafiou o Brasil e perdeu. Então, e a população sentiu isso. A população sente isso nas avaliações da Quest, nas avaliações de pesquisa que nós temos, como a popularidade do presidente Lula aumentou, porque o presidente Lula colocou o Brasil de novo no mapa das relações internacionais e colocou com certo protagonismo. Então, quer dizer, o Brasil voltou para o mundo. O presidente Lula é um presidente difícil de ser batido, ele tem um cinturão. Então, Tarcísio vai enfrentar tudo isso também. Então, ele vai tentar deslocar essa agenda para aquilo que ele pode falar, que é a agenda de privatização, de redução do Estado, de Estado mínimo, financiarização, agenda da Faria Lima e a buquelização, agenda da segurança pública. E a segurança pública de uma maneira draconiana. Esse vai ser o debate, Gabi. Isso é muito importante, professor, porque eu ia justamente te perguntar como é que ficou essa questão da segurança pública, porque depois daquela operação do Rio de Janeiro, que foi a mais letal da história do Rio de Janeiro e possivelmente do Brasil também, mas os governadores do Consórcio da Paz se reuniram, fizeram aparição pública para tentar tirar algum componente, algum capital político disso, né, em cima dessa operação e da pauta da segurança pública também. A direita estava sem assunto, sem um tema e se agarrou nisso para voltar a também desgastar a imagem do governo de alguma maneira. Só que logo depois a gente teve o encontro entre o presidente Lula e o Trump dando frutos, porque teve a questão da anulação das tarifas. Então, quanto essa agenda da segurança pública ainda se sustenta por meio do PL antifacção, que vai voltar a ser discutido possivelmente ainda antes de acabar, né, de entrar no recesso legislativo. A direita perdeu o espaço que estava conseguindo, de alguma maneira, construir dentro desse vácuo e o governo Lula conseguiu mais esse respiro, que é a vitória em relação aos Estados Unidos e também, de certa forma, a prisão do Bolsonaro, que veio no meio disso tudo, né? São questões complexas, né? Vou tentar ser bem rápido. A questão da agenda da segurança pública, essa agenda é uma agenda que a direita domina, né, Gabi? O governo tem que oferecer uma solução para isso, até a reeleição. Porque é um problema. É um problema nacional e ele vai continuar no ano que vem. Então é preciso ter uma resposta, é preciso ter uma alternativa viável para essa questão. E a solução da direita é a solução simples, é a solução simplória. É bandido bom, é bandido morto. É simples, é isso que eles vão pregar. E essa solução dos grandes presídios, desses presídios dantescos. Agora, não podemos ter ilusão e nem ilusões. Por quê? O plano, né, o Departamento de Estado americano, o Deep State, eles têm um plano para a América Latina. Nós estamos vendo aí a Operação Lança do Sul, que está sobre a Venezuela, mas que enquadra também o México, que enquadra também a Colômbia. O plano deles é muito claro. Né? Eles querem ter um Bukele, eles querem ter um Milei. Né? Nós estamos vendo a Argentina fechando um acordo de livre comércio, que volta a Argentina para os tempos coloniais. Os Estados Unidos e a Argentina. Eles querem ter o Milei, querem ter o Bukele em cada país da América Latina. E o Brasil é o mais importante deles. Mais importante porque nós somos a maior economia da América do Sul, o maior território, a maior população. O Brasil é um estado pendular. Então, independente desse sucesso nas negociações e da aproximação do presidente Lula com o presidente Trump, esse projeto que é do Departamento de Estado, né, do governo do Estado americano, ele vai interferir também, ele vai ser forte nas eleições do ano que vem. E eles vão escolher o candidato, né? E esse candidato vai ter o apoio deles.
Então, tudo isso nós temos que ver com calma. Ainda tem tempo, mas a disputa política para 2026, a disputa eleitoral já está plenamente aberta, né? Está funcionando. Professor, quero muito agradecer sua presença aqui. É sempre um prazer te ouvir e aprender contigo. Obrigada e até uma próxima. Gabi, o aprendizado é recíproco. Prazer revê-la. Até mais, querido. Valeu. Quero convidar você também que está me acompanhando nessa quinta-feira. Hoje é quinta, é o dia da nossa estreia de pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade aqui no ICL. Então fica com a gente hoje à noite, lá depois do N2, às 8 horas da noite. Vai ter um tempinho ali, um respiro para você e depois você volta para o nosso evento de lançamento, em que a gente vai trazer mais detalhes sobre o nosso curso. Vai ter Nancy Fraser, vai ter Márcia Tiburi, Gessé Souza, Vladimir Safatli, Lindener Pareto e grande elenco nessa pós-graduação. Você pode se inscrever em detalhesicl.com.br para acompanhar e também para ter condições especiais no lançamento. Quem é aluno do ICL também tem, já te adianto isso. Então vai lá porque vale muito a pena. Agora, na sequência, você fica com o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira e a gente está nas plataformas de áudio também. Até a próxima. Hoje chegou mais um daqueles dias que a gente tem que marcar no calendário do ICL, porque vai fazer parte para sempre da história do ICL. O lançamento da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Primeira vez no Brasil que é oferecido esse curso. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou explicar todos os detalhes do curso para vocês. Vocês já estão inscritos, 1 hora antes da aula vai chegar no seu e-mail ou no grupo de WhatsApp o link para você poder clicar e já ir para a sala de espera. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 de ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta, e é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo e nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.